noite, vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. A paz do Senhor, tudo bem? Hoje é quarta-feira, é o melhor dia da semana, na minha opinião, né? Porque tem programa, gente, Vidas para Cristo, um programa que tem edificado vidas, tem curado a alma de pessoas, tem trazido visão a pessoas que estão cegas, tem trazido ânimo, tem feito uma grande obra. O programa e as pessoas que vêm aqui, que participam, tem sido muito edificantes para a vida de todo mundo que acompanha. E eu fico muito feliz por você acompanhar, por você estar aí conosco já. Aqueles que estão entrando, sejam muito bem-vindos, né? Se você hoje é um programa especial, vou estar aqui, vou apresentar já ela. Estou com uma convidada aqui que ela é maravilhosa, muito especial, e ela realmente tem conteúdo para entregar para vocês, não somente bíblico, porque geralmente a gente fala muito da Bíblia, e a Bíblia ela é fundamental e essencial. Nada, como é que fala? Supera, nada, a gente não troca por nada. Mas a gente vive no mundo hoje e nós precisamos saber aplicar a Bíblia na nossa vida. Então ela vai trazer um conteúdo muito importante hoje, vou deixar ela falar. E esse conteúdo, como eu disse aqui, né, ele é oportuno para o que a gente está vivendo, porque nós precisamos não só viver o hoje, mas viver algo que vai deixar, né, uma história, vai deixar uma lição, vai deixar um norte para aqueles que vão vir depois de nós. Porque a gente um dia vai partir e não tem como fazer, né? Ficar aqui para sempre, não tem. Mas outras pessoas virão. E o que elas vão seguir? Então é mais ou menos sobre isso, vou deixar ela falar. Mas antes dela, eu vou apresentar ela e depois a gente vai orar, tá bom? Mas ela está aqui, é a Rosana Rabelo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada, Cris. Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria, uma satisfação mesmo estar aqui. Eu acompanho a pastora Cris. Pastora Cris é uma querida, uma pessoa assim que mora no meu coração. Então você que está nos assistindo também passa a morar, tendo em vista que você ama essa pastora que eu amo também. Então hoje, Cris, como você disse, né, é uma alegria poder estar aqui, poder pela graça de Deus, edificar vidas, né? Edificar vidas para Cristo, sim, né? Então, assim, muito obrigada pelo privilégio de poder estar aqui e falar um pouquinho do que Deus tem ministrado no meu coração nesse tempo. Amém. Ela é linda, né? Toda meiga, linda. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Ela é maravilhosa, eu amo também. E, assim, ela foi, né, você que já acompanha, tenho certeza que você que não conhece, eu vou te apresentar, mas você que já conhece e acompanha já, o quê, uns 2 anos? 3 anos? Desde 2023, né? 3 anos, caminhando para 3 anos, ela entrou assim com tudo, e na política, né, e não só na política, mas defensora das famílias. Então são muitos legados que essa mulher tem deixado. Ela foi a candidata ao Conselho Tutelar mais votada do Brasil. Então, assim, não é para qualquer um, né? E agora ela está caminhando para outras coisas que ela vai falar, vou deixar ela falar. Mas eu quero que você preste bastante atenção nesse programa. Se você puder, já compartilha com outras pessoas. Nós já vamos orar. Apresenta também aí para o Senhor, né? Porque Deus vai falar ao seu coração. Deus sempre fala. E Ele vai falar de uma forma que você vai entender e vai se levantar para você também viver tudo isso que vai ser falado aqui, né? Deixar esse legado para as próximas gerações. Amém? Vamos orar. Amém. Então, eu vou orar aqui. Pai, nós te apresentamos a nossa vida. Agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade. É uma honra, Senhor, poder falar do teu nome, poder ensinar alguma coisa para alguém, meu Deus, é um privilégio. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos levanta, como a gente estava falando aqui no início. É o Senhor que coloca tarefas nas nossas mãos. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem permitido e colocado para a gente viver, Senhor, que nós possamos honrar com tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai. Abençoa a sua filha aqui, que vai ministrar hoje, vai trazer esse ensinamento tão poderoso. A Rosana, a sua família, o seu ministério, os seus projetos, a sua saúde. Pai, em nome de Jesus, vai adiante dela, Senhor, jogando por terra também as barreiras, os inimigos, tudo que se levanta contra a vida dela, porque para este tempo ela foi chamada, Senhor, e ela tem cumprido aí esse ministério. É um ministério, Senhor. Abençoa a tua filha, abençoa cada um
um que está aí assistindo conosco, que eles sejam edificados e fortalecidos e que eles possam se levantar depois dessa ministração de hoje, meu Senhor, depois desse programa de hoje. Meu Deus, abençoa aqui o programa, a vida do esposo dela que está aqui, a vida do Herbert, as nossas vidas. Nos cobre com teu sangue, ser conosco, Senhor. Que o Senhor venha ter a legalidade neste lugar para operar, para agir conforme a tua vontade. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou deixar você falar. Agora, gente, 100% para ela. Seja bem-vinda mais uma vez e deixa Deus te usar. E fala para nós assim sobre o projeto. Primeiro fala quem é a Rosana, para quem não te conhece. Eu sei que muita gente te conhece, te acompanha. Quem é a Rosana e esses projetos tão lindos? Eu achei interessante que você falou da Rosana política, né? E eu me defino, eu vou falar um pouquinho disso, mas depois eu me apresento melhor. Eu não me defino como uma política, eu me defino como uma missionária no campo político, né? Que você vai entender que eu caí nessa área, Cris. Mas assim, em primeiro lugar, eu sou realmente filha amada do Pai, privilegiada por Ele ter me dado algumas missões que eu ainda estou discernindo no caminho. Qual é a missão? Eu só tenho dito assim, ó, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Sei como é. Eis-me aqui e continuo caminhando, né? Sem saber exatamente para onde Ele está me levando, mas sendo obediente e perseverando em meio a toda dificuldade, em meio a todas as oposições que nós cristãos realmente sempre enfrentamos. Verdade, como né? a pastora disse, eu fui a conselheira tutelar eleita com mais votos no Brasil, pela graça do nosso bom Deus, porque eu falo que eu não sabia fazer isso, ou não sei fazer isso. Eu falo que nunca fui vencedora nem de Miss Caipirinha na escola, né? Então, mas começou tudo com uma luta dentro da minha casa, sabe? De eu olhar para o meu filho, eu tenho um adolescente de 15 anos, que é um amor, aliás, filhão, um beijo no seu coração. E as lutas que eu via que os pais, né, como eu, tinham que travar em relação à educação de seus filhos, como ter uma voz ativa como pais na sociedade, né? E enfim, toda essa dificuldade que nós temos como pais hoje, né, pastora, lutando assim contra muitas vozes. Eu vi uma oportunidade no Conselho Tutelar de ir fazer a diferença num ambiente que prioritariamente não era ocupado pelos cristãos, historicamente não era. E aí nessa luta tão genuína, sabe, daquilo que realmente nasceu dentro do meu lar, da minha família, eu creio que Deus mostrou, revelou para as pessoas essa verdade. E aí, então, fui a candidata eleita com mais votos no Brasil. Foi considerado um abuso de poder religioso, um movimento que os cristãos fizeram e foram votar. E eu fui impedida de assumir. Mas isso, apesar de ser uma tentação de me parar, não me parou. Eu continuei, me candidatei a vereadora. Fui a mulher de direita com mais votos na cidade de São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Mas por 58 votos da legenda eu deixei de entrar. E eu continuo dizendo para o Senhor, eis-me aqui, todos os desafios que Ele me apresentar nessa área, eu já entendi, parei de negar. Então prossigo, né, dizendo sim. E para os desafios que Ele me apresenta nessa área, entendo que hoje eu sou uma voz em defesa das famílias, pela graça de Deus, em defesa das crianças, dos pais, sabe, de poderem educar seus filhos livremente. Então, eu vejo que é uma missão muito grande, Cris. E o Senhor tem confiado a mim também falar sobre legado cristão, sobre deixarmos, né, nós, cristãos, as 4 paredes da igreja e sairmos para atuar na sociedade. É fácil? Não é. Não é. E aí eu contei um tiquinho aqui da história de 2023 para cá, né? Não dá para contar aqui tudo que eu passei e ainda passo nesse desafio. Seria muito mais fácil, eu sou advogada, né? Seria muito mais fácil eu cuidar da advocacia. Hoje o advogado trabalha prioritariamente pelo computador, online. Então eu poderia, na minha casa, sabe, na paz do meu lar, trabalhar, cuidar da minha casa, do meu filho
e fazer esse meu papel lá. E não estou dizendo que esse papel é pequeno. Não, estou dizendo que esse papel ele é gigante. Sim. Da mulher no lar. No entanto, o Senhor me levantou para algo mais. Tremendo, né? E aí eu estou caminhando. Eu me emocionei aqui, gente, porque a gente estava conversando aqui antes do programa, né? Como a mulher, num contexto geral, a mulher já tem bastante tarefas, mas a mulher que se dispõe a ouvir o chamado de Deus é incrível. Porque, assim, o que ela está falando aí, me emocionei por isso, né? Porque você vê, era muito mais fácil continuar digamos assim, no comodismo, que é o trabalho, e que é lícito, né? Mas Deus tem algo a mais. Deus permitiu, né? Ela viveu essa trajetória do direito, né? Da advocacia, a vida na casa. E aí, um dia, o Senhor despertou para uma outra área, para algo, como você falou, maior. Então, assim, qual que é o seu sentimento, assim, passando para as mulheres? Porque eu vejo, assim, né, trazendo o que ela está dizendo. Tem muitas mulheres que estão nas suas casas, têm o seu trabalho, têm a sua formação. Algumas têm, outras não, mas, enfim. E sentem um grito, um chamado, uma voz. Só que não tem, às vezes, ou não entendem, ou não tem coragem de despertar para isso. Porque está tão habituado, né, a viver, talvez, daquela forma. Ou acha... Né? Para que eu vou me mover? Porque, assim, como você disse, é mais cômodo, né? Para que eu vou me mover para fazer algo maior? Então, assim, às vezes tem pessoas... Eu vou deixar ela falar isso e eu estou fazendo essa pergunta, né? A gente não combinou nada que ia perguntar. Está surgindo aqui porque eu me emocionei de ver, porque eu vivo isso também. E a gente chega num ponto da nossa vida que a gente tem que ouvir esse chamado. E aí, como foi? Você já falou como foi? E agora, qual é o conselho e a direção que você daria para mulheres que hoje estão dessa forma, que ainda não entenderam que é Deus chamando, né? E que tem algo maior? E quais são os riscos e o que você vê de bom também em ouvir essa voz? Eu vejo que esse chamado ele não é só para mulheres, né? Mas eu entendo você falar para o público feminino, que talvez seja muito mais desafiador do que para o público masculino. O homem, ele está mais acostumado a ser chamado a desbravar, até porque ele tem o apoio da mulher, né? A retaguarda da mulher. Eu confesso para você que é muito mais difícil para a mulher tomar essa decisão. E aí, eu tenho que honrar a vida do meu esposo, que inclusive está aqui, que é alguém que sempre me apoiou, não só apoiou, mas me impulsionou, sempre esteve comigo. O meu filho também, que é assim um fiel escudeiro, eu costumo dizer. Direito, né? Ele é um meninão de 15 anos, gente, meninão, né? Um homem, né, Cris? Não, ele é um homem. Esses dias ela falou que ele tinha 15 anos. O quê? Ele é um homem, então assim, mas... tem visto na prática, né? Tem aprendido na prática, na vivência comigo, até em Brasília, no Congresso, esteve com a nossa eterna primeira dama, desculpa externar essa minha preferência, né, aqui, mas a Michele Bolsonaro, conversando com ela em Libras, e assim, poxa, é uma família, entende? Então não virou algo que é assim, é da Rosana. Não é um chamado só meu, é um chamado para a minha família. Sim. Porque se fosse só para mim, Cris, eu não sei se eu suportaria. É bem difícil. E nem se a minha família suportaria. Então, assim, eles estão juntos, entenderam esse chamado. E é claro que meu filho tem a dedicação nos estudos, meu marido tem a dedicação no trabalho, eu tenho outras, né, frentes, a mulher ela tem 1000 frentes. Nossa, né? Fala sério. E agora ainda resolvi ser fitness. Meu Deus, aí dá trabalho, hein? Não, então, mas assim, a gente, a mulher ela tem muita força. Eu fico lembrando da Rainha Esther. Poxa, ela poderia ter sido mais uma. Sim. Mas ela não... Ela ouviu o chamado. Ela poderia não ter arriscado. Ela poderia não ter colocado a cabeça dela a prêmio. Ela poderia não ter atendido ao chamado para salvar todo um povo. E assim, humildemente eu falo isso, né? Porque como vou me comparar com Rainha Esther? Mas... Não, você é uma Rainha Esther da nossa geração. Para esse tempo, o Senhor tem me chamado para uma missão e que... Ele poderia passar para outra pessoa se eu negasse, né? Isso é ministrado a todo tempo no meu coração.
mas eu tenho, pela força do Espírito Santo, conseguido dizer sim diariamente e prosseguir. Então, assim, é uma missão, como a pessoa que entende a missão na África, como a pessoa que entende a missão lecionando, né, aulas, e como o médico que entende a missão dele na medicina. E a gente tem que prosseguir. Então, você, mulher, que entende que tem um chamado, que tem uma missão. Eu vou falar muito sobre isso hoje, mas assim, o cristão, ele não foi chamado para se acovardar. O cristão, de um modo geral, ele foi chamado para desbravar. A Bíblia menciona 365 vezes, me corrija se eu estiver errado, seja forte e corajoso. A Bíblia nos chama a sermos fortes todos os dias do ano. Então, essa menção para sermos fortes, para sermos corajosos, não é só para pagar o boleto da segunda-feira, mas é para uma missão muito maior. Então, não dá para a gente pensar que ir ao culto no domingo é ser cristão. Não dou conta. A gente tem que entender que tem algo muito maior envolvido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem 2 filhas, né, pastora? Então, assim, olha eu agora, querendo fazer a pergunta aqui. Vamos trocar. Ai, vai. Você tem preocupações em relação ao futuro das suas Claro, filhas? com certeza. Você se preocupa com o que ela está recebendo na escola? Com certeza. Quem educa suas filhas? Pois é. Você se preocupa com o que ela recebe na internet? Você se preocupa com o outdoor que ela vê na rua? Você se preocupa com a música que às vezes ela não está pedindo para ouvir, mas alguém está ouvindo alto e ela está ouvindo? Você se preocupa dela ser erotizada precocemente? Com certeza, né? Você treme quando você vê aquele caso Epstein? Horrível. Quando você ouve dos horrores da Ilha do Marajó? Quando você fica sabendo por alguém que aqui em São José dos Campos tem exploração sexual infantil? Desesperador, né? Sim. A nossa cidade é majoritariamente cristã. Aqui em São José dos Campos. Nós podemos dizer que há em torno de 70% de cristãos na nossa cidade. Nós não deveríamos ver um baixo índice de criminalidade? Sim. Nós não deveríamos estar menos preocupados com a educação dos nossos filhos? Então está faltando manifestação dos cristãos aqui. Com certeza. Então o chamado é para mim, é para você que está aí, é para você que é professora, é para você que é médico, é para você que cuida dos seus filhos diariamente, é para você que faz faxina, é para você que está em todas as áreas. Esse é o nosso chamado. O ID, ele, né, na época da igreja primitiva, era de casa em casa ali, né? Sim. Olha como a gente tem uma possibilidade de entrar nas casas, por exemplo, hoje aqui. Pastor, esse seu chamado é incrível. Amém. Você entra em muitas casas, muitas pessoas te ouvem. Então você está indo de muitas casas em casas. E hoje nós estamos 2 aqui, indo de casa em casa. Batendo na porta. E é interessante, né? Só pegando o gancho dela falar, parte da igreja, né? Nós, os cristãos, de uma forma geral, se acomodam com o lugar de culto ali, o dia do culto, né? Estou falando de uma grande maioria. Não é a grande maioria que faz isso aqui, não é. A maioria quer o comodismo de chegar numa igreja, seja qual for a denominação, ouvir uma palavra, acabou a palavra, tchau, né? E Deus não chamou, queima muito no meu coração isso. Deus não chamou eu, você, nós, para só isso. Deus, isso é importante? Lá você se fortalece. Eu costumo comparar com um carro, né? Você vai lá, se abastece, mas você tem que rodar o mundo, rodar os lugares. Então, como você vai lá nas igrejas onde você está, como ela falou, do culto de domingo, né? Tem gente que é só domingo, piorou, né? E aí ouve, escuta, se fortaleceu, agora você tem que levar isso na sua casa, na sua vizinhança, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, é o ID, né? É uma ordem de Jesus. Então, começar ali no seu lar, na sua vizinhança, a gente precisa, e na área que você está,
Como ela disse, você quer médico, você quer professor, você quer, sabe, o que for, faxineiro, você que é um estudante, aonde você for, tem que levar essa verdade que um dia nos alcançou, né? Então, é isso. E assim, eu queria trazer um dado para você, que eu até anotei aqui para não esquecer, que grande parte da estrutura educacional, da forma que nós conhecemos hoje, ela nasceu através do cristianismo. Olha só, faculdades como Oxford, Cambridge, deixa eu ver, eu anotei aqui, Bolonha, todas elas foram fundadas através de instituições cristãs. Então, assim, aonde que se perdeu, por exemplo, a participação dos cristãos na educação, que hoje não se pode, ao menos, rezar um Pai Nosso numa escola, que hoje não se pode fazer menção a Jesus Cristo ou a Bíblia, que é histórica, numa aula. Então, não está faltando uma atuação cristã? Sim. Então, quando a gente falou, né, em 2023, da ocupação desse espaço, que é o Conselho Tutelar, houve uma movimentação em todo o Brasil pelos cristãos, não era algo de aparelhamento, entende? Sim. Era algo para trazer transformação naquele lugar. Ah, não, mas lá é lugar somente de nós usarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi isso que eu ouvi. Ela vai querer usar a Bíblia lá. Falaram para mim. Eu falei, meu Deus. Eu não preciso usar a Bíblia para ser cristã, né? Eu preciso ser a Bíblia. Sim, ser a Bíblia. Então, assim, quando a gente fala das 4 paredes, do cristão nas 4 paredes, talvez o despertamento precisa vir de sermos igreja, né, Cris? Sim. De sermos a palavra. Se necessário, a gente menciona um versículo bíblico. Mas se nós pudermos ser aonde nós formos plantados, melhor ainda. Olha aqui, na saúde, na área da saúde, os hospitais, eles foram fundados pelos cristãos, que eram as casas de cuidado com os doentes. Aqui mesmo em São José dos Campos, ali no Vicentino Aranha, começou como? Através de cristãos. Na área da ciência, Isaac Newton era cristão, por exemplo. Na área das artes, né, Sebastian Bach era cristão. Handel era cristão. Eu sempre fico achando que eu vou falar errado e talvez eu tenha falado. Aí você me perdoa. Mas assim, Michelangelo era cristão. Eu anotei aqui alguns nomes para não esquecer. E tantos outros. O cuidado com os órfãos. Olha só. O cuidado com os órfãos, o acolhimento de crianças começou com os mosteiros. As crianças eram deixadas no que se chamava a roda. Aquelas mães que seriam marginalizadas por terem filhos solteiros ou fora do casamento, elas depositavam as crianças numa roda em que era girada e levada para dentro desse mosteiro, e ali essas crianças eram cuidadas. Os direitos humanos começaram através dos cristãos, hoje tão deturpado, chamado até de direito dos manos, sim, né? Mas começou através dos cristãos. Então, olha quanto legado já foi deixado para a nossa geração. Uma geração corajosa que deixou, né? Uma geração corajosa. E se nós formos falar dos cristãos e do povo de Deus, de toda a história, pastor, aonde que nós vamos quando a gente fala de Moisés, por exemplo? Será que foi fácil para Moisés? Não, com certeza não. José, do Egito? Sim. O próprio povo que atravessou, né? 40 anos. O enfrentamento com o faraó. Então aí, eu quero trazer esse raciocínio desse caso que nós temos hoje, que está escandalizando a todos, né? Que é o caso Epstein. Para você que não sabe, é um caso de um bilionário que juntava muitas pessoas poderosas, com muito dinheiro, e recrutava meninas, meninos, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, para serem abusados, né, sexualmente, servidos até mesmo como sacrifício. E aí as pessoas podem dizer assim, mas Rosana,
esse mundo jaz no maligno. Desde a queda do homem, esse mundo jaz no maligno. Então, isso não é novidade nenhuma para nós. De fato, não é novidade. A gente vê ao longo da história bíblica o sacrifício a crianças, né? Então, Moloque, né? Também na época que Herodes, né, mandou matar as crianças. Então, a gente vê esse sacrifício, né, das crianças em toda a história. No entanto, em momento algum, o povo cristão, o povo de Deus, baixou guarda. Sim. Porque ao mesmo tempo que na Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, essa mesma Bíblia também fala que a criação de Deus aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. E aonde está a manifestação dos filhos de Deus? É esse chamado que nós estamos falando. É um chamado para ação. Glória a Deus. O que eu vejo, assim, rapidamente, eu quero deixar ela falar, mas pode falar, senão eu fico aqui. O que eu vejo disso daí é que, assim, hoje, né? Hoje não, na história, sempre, não é a maioria que se levantou. São umas exceções, são pessoas, como você citou, tem Moisés, tem José, a própria Esther, a Ruth e várias outras pessoas. Mas elas são uma minoria. Por quê? Porque a grande maioria se acovarda. Não tem coragem, não quer se expor. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua casa corre perigo. O seu lar corre perigo. Se você não se expor para defender o que você diz que acredita, uma hora pode bater na sua porta. Já está batendo. Mas assim, eu digo mais forte, né? Porque enquanto, tipo assim, eu não estou vendo, meio que se fecha os olhos. Então, já está batendo, né? É muito real. Então, assim, o chamado é para você, é para mim, para ela, não é para qualquer, não é para só a Rosana foi chamada. Não existe, né? Você ouviu, por isso que eu perguntei no início, como que foi e o que essas mulheres e homens, né, deveriam fazer quando ouvissem. Mas a pessoa sabe o que fazer, né? Eu só quis instigar mesmo. Você sabe o que fazer, você tem que defender o que você acredita, porque assim, o diabo, o inimigo, ele defende o que ele acredita, né? O que ele quer é destruir. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Então ele tem feito isso com excelência. E às vezes ele tem entrado na casa de pessoas, de cristãos, e ali mesmo pela omissão, porque assim, não é só uma mentira que é o erro, não, omitir também, você deixar de fazer, você deixar de se posicionar, ficar em cima do muro. Aí eu me lembrei de uma passagem bíblica que diz, né, que Elias está no monte e o povo de Deus está titubeando, né? É Baal, é Deus, é Baal, é Deus. E Elias, ele fala assim: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Ou seja, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar com o coração dividido? Aí ele fala, né? Se o Senhor, se vocês querem servir Baal, sirvam, faz direito. Mas também, se é Deus, sirva direito a Deus. Então, o Senhor trouxe a minha lembrança, essa passagem bíblica, né? Que a gente não pode cochear, ficar os cristãos que não se posicionam. Eu estou chamando a atenção para os que não se posicionam. Porque muitos têm se posicionado, mas muitos têm se omitido. E essa omissão tem feito esse legado se esfriar. Olha, ela trouxe uma história de legado de gente ainda falei, corajosa. Gente que deu a cara ali, né, para defender o que acredita e o que vive. Porque se eu carrego uma Bíblia e eu falo que eu sirvo a esse Deus, eu preciso, na hora que for necessário, eu defender o que eu acredito. Eu penso dessa forma. E aí, pastora, você falou de algo que, assim, eu acho que é importante a gente mencionar também, que a maioria das pessoas talvez estejam nos ouvindo e falam assim, não, então eu tenho que me levantar e fazer algo. Talvez você tenha que começar pela sua casa. Né? Aonde que começa o legado cristão? Aonde que começa uma base forte para deixarmos um legado para as próximas gerações? Através da família. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? O Senhor valoriza muito a família, tanto é que a Trindade começa, né, em um núcleo familiar. Sim. Né? E aí, assim, Provérbios diz o que para nós, né? Eduque, né, a sua criança no caminho, e quando crescer, ele não se desviará.
né? Então, no caminho é no dia a dia, né? Muitas pessoas confundem com o caminho, né? Ensine o caminho. Sim. Não, é no caminho. Então, é no dia a dia. A educação dos nossos filhos, um casamento bem fundamentado na rocha, ele é a base, né? E a criação dos nossos filhos, essa educação, o ensinar no caminho, ele é uma responsabilidade que traz fundamento para as próximas gerações. Não é à toa que o ataque forte é às famílias. Hoje nós temos toda uma agenda progressista para a destruição da família. E isso não é teoria da conspiração. Isso é algo que nós estamos vivendo. Quando nós vemos o desgoverno do machismo, né, que nossos pais viveram mais esse desgoverno, e eu falo desgoverno é tudo aquilo que sai do governo de Deus, daquilo que Deus ordenou como correto, né? Então o machismo ele foi um desgoverno. Como resposta nós tivemos fortemente o feminismo. E o feminismo tem acabado com as nossas meninas. Sim. O feminismo tem acabado com a perspectiva de famílias. O feminismo tem acabado com a perspectiva de gerar filhos, e ainda há um forte incentivo e uma luta dessa pauta pelo aborto. E agora, eu não sei se você sabe, mas o aborto em todo o tempo de gestação tem sido cogitado no nosso Congresso. Então, o ataque à vida, a formação da família, a geração de filhos e tudo aquilo que o Senhor ordenou para nós, né, de nos unirmos, homem e mulher, e gerarmos filhos, tem sido atacado fortemente. A sexualidade é uma outra pauta ligada também ao feminismo para a diminuição da formação de família, que a gente tem que sair da nossa bolha, pastora. Sim. E enxergar que as crianças e os adolescentes estão extremamente confusos. Sim. Porque eles têm opções, e são muitas, eu não sei todas. Sim. É pansexual, É, bi é fichinha, né? Enfim, são tantas vertentes da sexualidade, mas menos hétero, menos homem e mulher. Sim. Né? Então, o ataque à identidade, conforme o que Deus criou, ele é fortíssimo em relação às nossas crianças e adolescentes. Sim. E isso não é uma fase. Isso é algo destruidor para toda uma geração. Então, quando eu falo de voltarmos para o lar, em primeiro lugar, é a base para um legado cristão. Então, quando eu perguntei para você, quem educa suas filhas? Eu volto essa pergunta para você que nos assiste. Quem educa seus filhos? É a escola? É a escola dominical? É a escola bíblica? Então, eu ponho vídeos saudáveis para a criança assistir. Não é essa a ordenança bíblica para nós pais. A ordenança bíblica é que nós devemos ensinar a criança no caminho, e nós vamos responder por isso. E, inclusive, como advogada, eu digo, respondemos juridicamente também por isso, né? E se há algum impedimento, não, Rosana, mas eu vejo que é uma luta em glória, porque eu mal consigo acessar o que acontece, por exemplo, na escola. O direito te resguarda disso. E aí, se alguém quiser mais informações a esse respeito, que é algo que foge um pouco da nossa pauta, né, pastora? Pode acessar o meu Instagram também, que eu sempre trago informações sobre o direito dos pais, né? Que é rosanarabelo.sjc. Então, me siga lá, e se tiver alguma dúvida, eu também me coloco à disposição, viu, pastora, para responder essas questões jurídicas também, sabe? Que às vezes fala assim, mas olha, na escola agora vai ter uma aula sobre educação sexual. Aí você pensa, vai ser biologia, né? Vai ter o órgão reprodutor. Seria, né? Mas não é. Infelizmente, a gente tem visto aulas assim, com a professora colocando preservativo com a boca numa banana, por exemplo. Isso é erotização. Super. Isso é erotização, não tem outro nome, né? Então, os pais têm direitos, né, de não serem feridos naquilo que tem como princípio e valor religioso e moral.
tem na nossa lei, sabe? Sim. Então, assim, é necessário termos conhecimento também. Se informar, né? Para podermos defender. Falei muito, né? Não, tá ótimo. A gente está entrando já, né, na parte que ela quer muito falar e a gente precisa muito falar, que é do legado, né? Uhum. E é interessante que, na verdade, a gente já entrou nessa pauta, né? O que é legado, né? Uhum. O que é legado? Você que está assistindo, você sabe o que é essa palavra legado? Legado é o que fica depois que a gente vai embora. Resumindo, né? Não é só isso. Mas é isso. O que fica. Porque o legado não adianta, né? A gente viver sem viver a nossa vida, sem deixar algo para a próxima geração. Então, assim, como a gente falou no início aqui, quando a gente partir, nós vamos um dia, o que vai ser falado sobre a Cristiane Venturotti, sobre a Rosana Rabelo? O que você deixou como um legado? O que você passou para a sua família, em primeiro lugar, mas para as pessoas que conviveram com você, né? Qual foi o ensinamento? Qual foi o exemplo? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai estar mais aprofundando agora. Já estamos falando bastante, né? Mas vamos aprofundar. Com todos os nossos acertos e erros, né, pastora? Porque somos seres humanos. E a gente vê da mesma forma, né, na palavra, com todos os acertos e erros, o quanto nós aprendemos com a fidelidade e valentia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito. O quanto nós aprendemos com a valentia, né, e a fidelidade de José do Egito e tantos outros que a gente mencionou aqui, né? Os heróis da fé, né? Hebreus 11. Então, assim, nós continuamos escrevendo essa história. Jesus falou que nós faríamos obras muito maiores. O que ele quis dizer com isso, né? Sim. De obras muito maiores. Eu vejo que nesse tempo a gente tem um campo muito fértil para atuar. Eu conversava hoje com uma pessoa muito querida e que ela me dizia assim: nossa, eu passei pelo falecimento do meu irmão, eu passei por momentos difíceis, meu marido está com depressão e olha, eu me converti ao cristianismo. Imagine se eu não tivesse me convertido. Aí eu falei: como alguém vive hoje, né, sem a fé cristã? Sim. Como alguém vive hoje sem essa esperança e sem essa direção, né? Então, eu posso dizer que nós cristãos somos um povo privilegiado. Muitas vezes você olha e fala assim: mas Rosana, como que você fala isso? Você foi tão perseguida, né? Ainda sou. E eu vou continuar. Se eu não estiver sendo perseguida, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, assim, essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado. Vamos embora. Não tem como parar, né? Seja forte e corajoso. E é interessante que o legado, a gente vive no mundo hoje da exposição, né? Com a era da internet, com as redes sociais. Então, assim, e legado, você não vai medir pelo número de seguidores que uma pessoa teve. Não tem como não falar disso, né, gente? A gente vive nesse mundo. Mas pelos frutos que ela deixou. Então, não é... A pessoa pode ter lá milhões de seguidores, mas e o fruto? O que essa pessoa deixou de ensinamento? Porque, eu te digo, muita gente está influenciando para o mal, né? Pessoas artistas, pessoas famosas, ao invés de ensinar algo bom, não, eles usam para ensinar o que ela falou. Tudo que vai desgovernar a vida de uma pessoa, principalmente quem mais sofre hoje, são as pessoas em formação, crianças e adolescentes. Porque quem é adulto já está formado. Lógico que tem como mudar a mente, mas as crianças e adolescentes, eles são os mais atingidos, né? A gente está falando, claro, como você disse, de pessoas pontuais, de pessoas que fizeram grande diferença. Na atualidade também tem pessoas que fazem muita diferença, assim, de forma a deixar seu nome para a história. Sim. Como, por exemplo, o cientista Marcus Eberlin, que traz a visão científica, né, que se opõe ao evolucionismo. Então, é o criacionismo, né? Então, ele traz toda uma bagagem sobre isso e tantos outros da nossa atualidade que fazem esse papel que a gente sabe que vai ficar com o nome marcado para as próximas gerações, mas
eu vejo que não é para todo mundo essa questão do nome ficar marcado. Não, claro que não. Mas o legado, ele se sobrepõe ao nome, à fama. Isso. Que o meu nome não seja lembrado, Sim. mas que... O que você pregou, né? Ensinou. Isso, que aquilo que eu vivi, que eu desbravei, Sim. que eu perseverei, que eu conquistei, aprendi e ensinei, sirva para as próximas gerações, né? Às vezes algumas pessoas falam assim para mim: Rosana, talvez você não vá viver nada de, por exemplo, cargo público, coisa do tipo, né? E de todo o meu coração, essa não é uma preocupação minha, eu só continuo sendo obediente. Talvez seja para o seu filho. Sim. Eu falo, meu Deus, verdade. Tremendo. Né? Será que é um caminho? Será que é um caminho, né? Ou para quê? Então, a gente muitas vezes não tem que perguntar o final da história. Sim. Mas ser leal ao Senhor, à palavra e aquilo que Ele tem nos ordenado como missão. E aí essa missão, a gente fala de pessoas grandes, às vezes a pessoa fala, não é para mim. Não é acessível, né? Tipo... Isso. Mas são as pequenas obediências, né? São as pequenas missões. São coisas que às vezes ninguém nunca vai ver ou saber, mas vai fazer diferença. Tremendo. E a gente vê assim, a maior crise da nossa geração hoje é essa falta de transferência, principalmente espiritual, e vou trazer de valores também, né? Porque a gente fala só da Bíblia, talvez você pense assim, mas só da Bíblia não. Espiritual e valores. Valores o quê? Que Deus ordenou, né? Valores que a Rosana já falou aqui. Então a gente vê, né? Tem lá a Bíblia fala de vários homens e mulheres, mas também tem Josué, né? Josué foi um líder depois de Moisés, e a Bíblia fala que Moisés morreu e o Senhor falou, agora você vai entrar com esse povo na terra prometida. Então, assim, era uma grande tarefa para uma pessoa que foi preparada para aquilo. Por quê? Porque houve um legado, um ensinamento, né? O exemplo de Moisés. E ele aprendeu, porque também, muitas vezes, as pessoas estão vendo o exemplo, está sendo deixado um legado, mas tem gente que não quer seguir aquilo ali. Então, assim, e é um livre-arbítrio, não é? Mas chegando aonde eu quero concluir aqui, é que Josué, ele entra, ele desbrava, ele conquista, ele faz o que Deus mandou, e no final da vida, já idoso, já perto de partir, ele fala, olha, agora é isso aqui que vocês aprenderam, é isso aqui que eu deixei, né? E lá em Josué capítulo 24, ele começa a listar ali tudo o que aconteceu, e depois ele fala, vocês vão escolher se vocês querem continuar servindo ao Senhor, porque eu vou partir, eu vou embora, não vou viver para sempre. Então, assim, agora vocês têm que tomar as suas decisões de quem vocês querem seguir. E aí ele fala, Josué 24:15, né? Fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa, no meu lar, isso vai continuar. Agora a decisão é sua, então é a mesma coisa. Os lares têm que passar, né, para a próxima geração. Tanto essa referência cristã, espiritual, como de essa base moral. Porque tem se perdido. Às vezes, os pais, eles imputam para a escola, como já foi falado aqui, né? Para a sociedade ensinar a base moral. Não vai ensinar, porque nós estamos vivendo um mundo hoje, e não só no Brasil, mas um mundo hoje totalmente avesso ao que realmente deveria ser o correto, né? Então, se nas casas não é ensinado, não vai, né? A geração não vai aprender isso. E Josué, ele fala isso, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, assim, e você escolhe o quê? Então, passar isso também para as pessoas, né? Essa firmeza. Em várias áreas há essa dificuldade da transmissão do legado, né? Então, por exemplo, na área política, você falou, né? Mencionou a mim como na área política. É uma outra área que é dificílimo. Sim. Você deixar um legado cristão, porque existe todo um sistema estabelecido. Mas no lar é a base principal, como a gente já falou. Agora, você falou do legado de Josué, pastor, e eu lembrei do legado deixado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que nós até vimos na ministração ontem, no Café do Conselho de Pastores, né? Sim. E eu fiquei pensando, né, em Timóteo, ali vendo em Timóteo 4, na segunda carta, né? Timóteo 4 foram as últimas palavras, né, do apóstolo Paulo, os últimos registros, né, das palavras do apóstolo Paulo,
quando ele chama Timóteo, e Timóteo vê um extremo sofrimento nele, porque ele já estava preso há um tempo, sozinho, abandonado, né? Sem ninguém, Sim. doente provavelmente, né? Fraco, Sim. no fim da vida. E Timóteo, olha, ainda mais hoje, em tempos em que a gente fala muito em teologia da prosperidade, em que tudo vai bem na vida do cristão, a gente vê essa palavra confrontadora, em que o apóstolo Paulo chama Timóteo e mostra toda essa realidade para ele e fala: você vai continuar este legado. E você vai enfrentar dificuldades como eu. Ele não falou assim, agora que eu já passei, vai ser fácil para você. Olha, eu já abri o caminho para você. Não, ele falou, vai continuar sendo difícil. Você vai enfrentar tal dificuldade. Tem fulano que me perseguiu, que vai te perseguir. Tem Ele deixou, não foram palavras de ânimo. Ele avisou, vai ser difícil. E Timóteo tomou uma decisão. Sim. Se Timóteo não tivesse parado ali, o que teria sido hoje da nossa geração? Verdade. E ele era jovem, né? Ele era jovem, ele poderia ter parado. Sim. Ele tinha toda uma vida para seguir. Ele poderia falar, ah, não, eu quero casar, ter família e tal. Ilegítimo, Sim. né? Como jovem rico, decidiu seguir a vida dele. Isso. E se o jovem rico tivesse dito sim? Será que a história não teria sido diferente também para nós? Olha que interessante a gente pensar nisso, né? As nossas escolhas, né? As escolhas hoje é incrível. A gente pensa assim, eu estou fazendo uma escolha, tomando uma decisão, só vai atingir a mim. Não, ela atinge a você, aqueles que estão ao seu redor e atinge, talvez, dependendo da decisão, gerações futuras. Porque se você decide, por exemplo, eu não nasci num berço evangélico. Um dia o Senhor me alcançou. Aí eu decidi obedecer o chamado e estou aqui. As gerações após mim, elas vão ter um outro rumo. Então, uma decisão que foi tomada, porque Jesus me alcançou, que vai mudar as próximas gerações. Então, tanto sim como não, né? A gente fala isso em casa, muito sobre isso, porque tem a história da família do meu esposo, tem a história da minha família, e a gente vê tantos desgovernos e tantas consequências ruins de não terem caminhado com Jesus até ali. E a gente olha para o nosso filho e fala, daqui em diante, essa história vai ser diferente, né? Daqui para frente, essa história vai ser diferente. E é claro que nós deixamos esse legado para ele e passa pela decisão dele. Mas a gente tem que cravar no coração dos nossos filhos. Qual que é a passagem, Cris? Não sei se você sabe, que acho que é em Gênesis, né? Que fala, escreva no batente da porta, né, que é no Pentateuco, né? Acho que é em Deuteronômio. É Deuteronômio, isso mesmo. Escreva no batente da porta, escreva na testa, né, no punho, não é isso? Então, assim, é para não esquecer. É para não esquecer, é para fixar no coração, né? Então, é isso que nós devemos fazer com os nossos filhos. É a nossa primeira missão. Você sabe que eu penso que muitos pais talvez digam assim, eu tento, mas é muito difícil. Porque a luta ela está um pouquinho em glória, né? Sim. A gente tem que trabalhar, não consegue estar o tempo todo com os nossos filhos, né? Temos uma turma grande jogando contra, né? Inclusive no meio educacional, de forma muito incisiva, né? É algo para a gente batalhar. Tem um professor que eu conheço, cristão, que ele fala que é mais ou menos 70%. Que é tipo, Sim. Né, contra a Bíblia, vamos dizer assim, usar esse termo. Eu acredito que seja daí para mais, porque vamos dizer que os outros 30%, em sua boa parte, devem se calar porque são reprimidos, né? Mas é muito importante que as famílias se fortaleçam e que obtenham, não só as famílias, né, em todas as áreas, mas eu falo agora em especial com os pais, porque acho que são os que mais sofrem, e foi assim que eu fui buscar conhecimento nessa área, vendo ataques ao meu filho. Falei, opa, eu preciso saber fundamentar, juridicamente até, o meu conhecimento para defender
o direito que eu tenho como mãe de proteger o meu filho. E nós vamos ter aqui em São José, Cris, eu vou aproveitar para falar sobre isso, o Seminário Legado Cristão. Que legal. Esse seminário ele começou através de um congresso em 2024, no estado de São Paulo, falando prioritariamente sobre família, educação e liberdade. Entendendo que essa... Está aqui a arte, olha aí. Vai ser dia 28 de fevereiro, das 14 às 20. Para se inscrever, é só você clicar no link da bio no meu Instagram. Então, é rosanarabelo.sjc. Não deixe de participar, a inscrição é gratuita, não há custo algum. Eu falo assim, o custo tem, o evento, todo evento tem um custo, mas eu assim, com a ajuda de patrocinadores, de pessoas queridas, nós estamos conseguindo promover de forma gratuita, sem ser necessário que as pessoas disponham de qualquer valor, para que realmente a gente possa disseminar esse despertamento social cristão. Ele não é um evento denominacional e tão pouco político. No entanto, ele vai falar do legado cristão e é claro que tem uma atuação política na sociedade. Nós não fazemos nada sem política. Mas eu estava falando como começou esse congresso, né, Legado Cristão. Surgiu do desejo de realmente juntar pessoas para despertar e capacitar outras pessoas para deixarmos um legado para as próximas gerações. E aí, a partir do congresso, começou a ideia de nós fazermos seminários locais, porque cada cidade tem as suas necessidades. E aí, para a honra e glória do Senhor, nós já fomos para Limeira, nós já fomos para Arujá, nós já fomos para Sete Barras, nós já fomos para o Congresso, junto com a Frente Parlamentar Evangélica de lá. O presidente da Frente Parlamentar abriu esse espaço para nós. Lá nós fizemos um legado cristão com os deputados, com os senadores, com as pessoas lá em Brasília. Então, assim, esse despertamento, né, para a atuação na sociedade, imagina lá no Congresso, que bênção. Que bênção mesmo. Né, pessoas ligadas ao Ministério de Educação, sabe? Ouvindo sobre família, sobre educação e sobre liberdade. Isso. Então, aí nesse meio a gente fala de direito dos pais, como proteger seus filhos, por exemplo, em questões que acontecem ali, que você não sabe como agir. E todo esse despertamento nós fazemos lá e mostramos a parte prática de como atuar. Então, se você, né, que está nos ouvindo, buscando, né, esse mesmo caminhar e essa mesma coragem, se inscreva no Legado Cristão. Eu te convido a isso, vai ser um momento riquíssimo. Inclusive você, viu, pastora? Amém. Esteja lá, se for possível. Talvez você esteja viajando, né, nessa data. Mas teremos próximos. Esse é só o primeiro. Esse é só o primeiro. Teremos próximos e, enfim, é um convite a todos vocês. Que bênção. Depois eu vou pegar essa arte, compartilhar, né? Eu tenho um link também, pessoas. Aí eu te passo o link, mas através do link na bio do Instagram, é muito fácil. Sim, É um simples formulário para se inscrever, né? É bom eu falar isso. É gratuito, mas você tem que se inscrever porque vocês precisam programar, né? Isso, nós teremos um coffee break, enfim, algo simples, mas não, que às vezes a pessoa pensa assim, é gratuito, mas então não vou me inscrever. Não, o escrever é para ter essa organização. Existe todo um layout, né? Existe todo um layout, cadeiras. Sim. Vamos falar do simples, né? Do simples, a gente quer providenciar cadeiras para você sentar. Então, a gente precisa saber do número de pessoas que vão participar, com certeza. Tem que ter, porque quando fala assim, vem na mente, não vou me inscrever, eu já vi muito isso. Porque eu vou chegar lá, né? Então, é para organização, né? É para organização. É importante, é necessário. Com certeza. E estamos caminhando para o fim já, né? Já estamos caminhando para o fim. Pena que acaba rápido, que pena. Falei na hora certa, então, do seminário. A gente está caminhando já, assim, alguns minutos ainda, mas foi ótimo, né, ter falado, porque é importante, porque as pessoas... Quem quer aprender, porque tem gente que não liga. Verdade é essa. Tem gente que vive a vida, tipo assim, está lá, a sociedade está lá, o governo está lá, meus filhos estão aqui, minha escola... Quero deixar desse jeito mesmo. Vive aquele versículo do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. É isso aí. Deixa a vida me levar. Mas assim, não dá, gente, porque uma hora a conta chega. E aí, quando a conta chegar, aí você vai se lamentar.
essas pessoas, né? Então precisa ter o conhecimento. Então, por exemplo, tudo que você falou que você teve que buscar, aprender, conhecer. Então, se você quer conhecer mais e entender como agir em algumas situações, que eu acredito que vai tratar sobre isso, se inscreva e participe. É importante, assim. Às vezes, né, das 2 às 14 às 20 horas. É um dia. Às 20 um não, sábado. nem é às 20. Aí, nessa arte a gente tinha colocado às 20, mas é até às 18. Até às 18 até às horas. 18. Pouquíssimo tempo. Mas, assim, é um tempo necessário para você aprender, realmente. Senão fica uma coisa muito rápida, né? É importante parar em alguns temas. E para você ter conhecimento. Porque, assim, nada melhor do que você conhecer. Você só consegue defender. Eu costumo dizer da Bíblia isso. Aí eu vou trazer para isso, né? Você só consegue defender o que você conhece. Como é que eu vou defender um assunto que eu não conheço? Né? E aí você fica perdido. Então, para você conhecer, tem ferramentas. Então, essa é uma ferramenta. A Bíblia nos convida a todo momento a obter conhecimento, né? Exatamente. E aí, assim, viver o espiritual sem conhecimento, né? Parece. Né? Ele fica faltando um pedacinho, Sim. não é? Sim. Eu falo assim, nós temos que ter o conhecimento e a ação espiritual. Elas caminham juntas. Exatamente. Né? E Deus tem capacitado pessoas para realmente nos darem chaves, né? Soluções, né? Então, assim, por exemplo, você tem um problema psicológico, você procura um psicólogo e você ora a Deus para que seja a solução através da vida daquele profissional e procura um profissional seja a pessoa certa no meio também. jurídico, né? A gente tem soluções para aquilo que a gente precisa defender, como nosso direito, como nossa liberdade religiosa até mesmo, e não só, né? A gente vai ter lá também a presença de uma pedagoga que é uma mãe educadora. Nós vamos ter a presença de um pastor que vai falar na prática como que ele tem feito essa atuação, e eu vou falar sobre a parte jurídica. Que bênção, tá vendo? É completo, né? Precisa todas as áreas ali. E é isso, gente. Fica aí o convite, né? O link está lá no Instagram da Rosana, e participe, porque vai ser importante você participar, né? Vão ter outros, mas no outro você vai tirar suas dúvidas, que você talvez, né? Outro no ano que vem, mas esse ano demora 365 dias para ter outro. Meu Deus, é muito tempo, viu, gente? E só para a gente já concluir aqui, né, que a gente já faltam alguns minutos para terminar o programa, eu queria deixar algo aqui que é importante sobre legado também. Legado é uma coisa que você não vê hoje. Então, assim, é uma construção quase invisível. Né? Você não vê o resultado agora, imediatamente. Tipo assim, eu estou plantando na vida dos meus filhos, na vida da minha família, da minha casa, e eu vou ver agora. Claro que dão sinais, né? O seu legado já vai dando sinais, mas você é uma construção invisível, praticamente, no primeiro momento. Mas ela vai dar fruto um dia. Pastor, eu queria dar um exemplo sobre isso. Muitos pais... E assim, eu sou procurada até mesmo como advogada nessa área para depois tentar ter alguma atuação em algo que os pais identificam, mas o que tem acontecido, né? E você deve ver muito desses relatos também na igreja e tudo mais. Passa a infância, quando chega na adolescência, meados ali da adolescência, saindo ali dos 15 anos, de repente, o pai olha, a mãe olha e fala: quem é essa pessoa? Sim. Quem é essa pessoa? Cadê o meu filho? Cadê a minha filha? Eu tenho tido muita procura com esse tipo de fala desesperada. O que eu faço agora? Eu preciso culpar alguém, eu preciso, sabe? Sim. Responsabilizar alguém. E é muito triste, né? Porque... nesse ponto, é pela graça e misericórdia do Senhor. Dá, sim, né? Deus é misericordioso. Mas fica tão mais difícil. Tão mais difícil. A gente tem que ter esse despertamento para a nossa casa, esse despertamento para a nossa sociedade, esse despertamento para onde a gente está inserido. Queira, sim, se envolver na política, sabe? Eu não precisa ser político, não, que isso aí é para poucos, viu? Mas, assim, se envolva, sabe? Realmente... não fica assim, eu estou cansado da política, eu não vou mais olhar para isso. Não, participa, porque se a gente não participar, alguém vai participar no nosso lugar.
né? E aí é triste, né? As decisões são tomadas. Porque assim, espaços não ficam vazios, né? Não tem como. Então, assim, se não é ocupado com o que é certo, vai ser ocupado com o que é errado. E a verdade é que você ensina, né? Você faz a sua parte, mas a maior parte do tempo seu filho não está na sua casa. Seu filho está, ainda mais quando vai crescendo, né? Ele está na sociedade, na escola, numa faculdade. E faculdade, meu Deus, você tem que botar a mão na cabeça, né? Porque hoje em dia a gente se preocupa muito com isso, né? Com esse momento da faculdade dos nossos filhos, porque por mais que eles estejam formados, quando chega lá é um turbilhão de, então tem que estar muito firmado, né? É um turbilhão de coisas, né? As faculdades hoje eu ouço muita história de quem já está, né? Do outro lado. E um outro cuidado que a gente tem que ter é que, assim, muitos pais falam assim, mas os nossos filhos são flechas. Sim. Em que ponto que a flecha ela é realmente lançada? Eu faço essa pergunta. Lembra de toda a etapa que tem para a flecha? Então ela volta lá para a aljava, depois ela é puxada aqui perto do coração, lançada, mas antes ela foi lapidada, ela foi lixada, teve toda uma etapa, não teve? Sim. Com quantos anos Jesus teve a aparição dele no templo? Né? Ele já era um adolescente. Então, cuidado com essa história de que a sua criança é flecha e eu tenho que enviar naquele meio que ele vai ser sal e luz. Muita calma nessa hora. Os nossos filhos, eles precisam primeiro serem tratados, lapidados, muito bem educados, inculcados com a palavra, né? A palavra tem que ser inculcada. E aí, depois, com mais maturidade, é que eles são lançados, e ainda assim com muito cuidado. Eu costumo dizer que meu pai dizia assim, se você entrar numa faculdade pública, eu te dou um carro. Eu falei, eu dou 2 carros para o meu filho não entrar numa faculdade pública hoje, né? Então, assim, tá bem complicado, bem complicado. Eu acho que tem coisas que não são necessárias. Que eu vou enviar o meu filho para uma faculdade em uma outra cidade. Repense. Repense, né? Porque eles são novos ainda. É necessário, né, pastor? Então, assim, é claro que cada família toma as suas decisões, mas a consequência, ela tem sido brutal. Então, assim, nós vemos filhos de pastores que ministram sobre famílias se perdendo completamente quando chega, por exemplo, numa faculdade, né? Então, não estou estimulando ninguém a não estudar, não é isso, ao contrário, nós já falamos aqui sobre obter conhecimento. É sobre esses cuidados. Né? Onde estudar, quando lançar. Quando lançar. Não tenha pressa, né? Também é outro ponto. A gente foi criado com tanta pressa, não foi? Não é? Hoje eu olho para o meu filho e falo assim, não tenho pressa. Eu quero ele pronto. Assim, ou pelo menos... Na medida do possível, isso, né? Pelo menos o mais maduro possível, mais maduro como cristão possível. Aliás, uma pergunta que acho que a gente tem que fazer, pastor, é assim... O que eu quero para o meu filho? Isso norteia toda a nossa educação. E norteia todas as decisões. Porque a maioria quer o quê? Filho, né? Um bem-sucedido. O que quer ser bem-sucedido? Né? Então, mas assim, financeiramente as pessoas pensam. Mas lá em casa eu sempre falo, eu quero que elas sejam... elas tenham um entendimento, né? E se firmem mesmo ali, quando chegar o tempo delas. Porque elas ainda são pequenas, assim, né? Eu tenho filha adolescente. Mas que se firme no entendimento dela, de Deus, sabe? Ande com o Senhor... Siga ali o que o Senhor ordena. Isso para mim é um sucesso. Porque o resto vem, entendeu? Então, porque se ela ouve Deus, Deus vai dar uma direção boa para a vida dela. Né? Então as suas decisões na educação dela vão passar por esse crivo. O que você quer para sua filha. O que você quer para suas filhas. Se você não passar por esse crivo, a gente cai no... não, mas ela tem que ficar um período integral na escola. Ela tem que... conteúdo. Enfim, as decisões de cada um. Mas, assim, eu lembro que teve um dia que meu esposo estava estudando matemática com João Pedro. E aí eu olhei, daqui a pouco os dois estavam meio se estranhando, sabe ali?
Estresse. Matemática, então, Não era eu, graças a Deus, né? Porque se fosse eu, não ia sair nada, porque matemática não é minha praia, as minhas são outras, né? As humanas é mais comigo e matemáticas exatas é mais com ele. E aí eu olhei e falei assim, vamos parar? Vamos parar tudo e orar? Porque a gente perdeu o que é principal aqui. É principal. Qual que é o motivo principal do pai e filho estarem sentados estudando? É a matemática? Não. É o discipulado, é o relacionamento. Sim. A matemática é um motivo. A matemática é só mais uma razão de aprender o infinito de Deus. Sim. Sabe? Mas se a gente perder o principal... E é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Falando real, é o que mais acontece. Porque quem é que vai ter esse discernimento? É pouca gente. Da hora e falar, não, vamos orar, parar tudo aqui. A maioria já começa ali, aquele estresse, e aí vira um estresse mesmo, né? Isso no trabalho, né, Cris? Em todas as áreas. Se a gente não tomar cuidado em observar o que é principal, a gente se estressa, né? Tem horas que eu paro assim, então falando um pouquinho disso, tem hora que eu paro assim e falo assim, quão importante isso é na minha vida? Prioridade, né? Peraí, qual a diferença que isso vai fazer para aquilo que eu enxergo como prioritário na minha vida? Quando eu estou já desesperada com alguma coisa que está dando errado, alguma coisa assim. Aí eu tenho que parar e falar assim, quão importante isso é para o meu propósito de vida. Para não gastar energia naquilo, né? Não é importante. Então tá bom, então respira, Rosana, sai do estresse. É que, na verdade, a gente gasta muita energia com o que não é necessário, né? Que não é fundamental. Então, que não é prioritário, vou usar esse termo, né? Então, o ser humano, em geral, gasta energia com o que não é prioridade. E aí, o que acontece? A energia vai embora mesmo. Aí vem o estresse, igual eu cheguei aqui hoje, né? Eu cheguei desse jeito aqui hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Ainda brinquei, vou me aposentar, né? Por quê? Porque a vida, eu falo a realidade, tá, gente? A vida é corrida, mas por que fica nesse estado? Porque não prioriza. O que é prioridade? Então, esse daqui deixa para lá, outro dia eu faço, outra hora eu faço, né? O que é prioridade? Mas não, a gente quer... Ainda mais nós, mulheres. Eu, Cristiane, quero agarrar tudo, fazer tudo. Não dá, não tem como. Mulher, assim, né? A gente quer que a casa esteja um brinco. A casa, você o trabalho, tudo tem que estar perfeito. E tem horas que a gente precisa desacelerar e colocar energia no que é importante. Né? O que é importante. Então, foi bem falado sobre isso. Né? Deus vai ministrando no nosso coração aqui também, né? Bênção. Que bênção. E é isso, gente. E assim a gente caminha para terminar. Infelizmente, a gente tem que acabar, né? Mas eu tenho certeza que... A Rosana vai falar as últimas palavras ali, mas eu tenho certeza que essa ministração, esse ensinamento, tudo que foi falado aqui hoje, você vai pensar, repensar, né? Vai colocar em ordem aí os seus pensamentos em relação a isso. O que eu estou deixando como legado, como ensinamento para os meus filhos, para as pessoas que me conhecem, né? Começa em casa, mas não é só em casa, né? Na sua casa tem que estar certinho, mas e as pessoas que te rodeiam ali, que te conhecem, que andam com você, né? Então, qual é? Como a Rosana falou, às vezes você não vai lembrar do nome, mas você vai lembrar do que foi deixado, do que foi ensinado, do que foi passado. Eu sempre falo lá em casa, né? Eu quero que as minhas filhas, um dia que eu partir, um dia vai acontecer isso, eu quero que elas falem, né? Minha mãe foi uma grande mulher de Deus. Eu quero que elas falem isso de mim. Porque, assim, se eu fui uma mulher de Deus, eu ouvi a voz de Deus. Se eu ouvi a voz de Deus, eu cumpri o que Ele tinha para a minha vida. Então, assim, o desejo do meu coração para passar para as minhas filhas, espiritualmente falando, é isso. E é lógico que a gente quer que seja uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que faça as coisas conforme a palavra manda. Enfim, tem uma série de fatores envolvidos. Mas essa é a minha prioridade na minha casa. Eu sempre falo, brinco lá com as meninas. O dia que eu morrer, eu falo, né? A gente é mãe, a gente é meio dramática, né? O dia que eu morrer, eu quero que vocês me lembrem de mim assim, né? E é legal. Eu queria que você falasse, assim, resumindo, tudo que a gente já falou, foi tão forte, mas se você pudesse deixar uma mensagem rápida de tudo que a gente falou, né? Comprimir ela, assim, para passar, o que seria agora? Primeiramente, Cris, eu gostaria de te dizer que eu acho que suas filhas vão poder dizer isso. Amém, tomara. Pelo menos é isso que eu vejo em você, Amém. Sabe? Mas é claro que quem vê a gente de verdade é quem está em casa, né? Olha, então, assim, resumindo, né? Fazendo aquele apanhado geral,
eu gostaria de dizer que a história do povo de Deus nunca foi um povo passivo, nunca foi de um povo que se acovardou, nunca foi de um povo que foi reconhecido por se fechar num lugar e cultuar somente. Foi um povo que desbravou, foi um povo que lutou, foi um povo que venceu cultura, que desafiou Baal, que desafiou tantas outras situações, que enfrentou cadeia, que enfrentou frio e até decapitação, né? Foram crucificados. A história do cristão não é uma história de ficar buscando a sua própria salvação, fechado em louvores agradáveis a si, né, a sua alma e a Deus. A história do cristão é uma história de desbravamento. Então eu te convido, você que está aí em casa, desbrave na sua casa inicialmente. Não feche os olhos para aquilo que está acontecendo com seus filhos. Não feche os olhos para a educação dos seus filhos. Tome as rédeas dessa situação. Eu costumo dizer que aonde a família não governa, o Estado se intromete. Né? E nós temos visto até juízes dizendo que os filhos não pertencem aos pais, eles pertencem ao Estado. Então, assim, mas isso só acontece porque há espaço para que isso seja falado. Né? A família tem dado espaço para que outros eduquem seus filhos. E em todos os lugares onde o Senhor te plantar, que você verdadeiramente possa ser sal e luz nesse lugar. Que nós possamos trazer diferença, que nós possamos ser agentes de transformação nessa cidade e em todos os lugares onde o Senhor nos plantar. Amém. Essa palavra, ela recai sobre mim, ela recai sobre a pastora Cris, e eu profetizo como uma palavra de encorajamento e de destino sobre a sua vida, amém, sobre a sua casa, para que seus filhos sejam guardados e para que as gerações a partir de você recebam um legado, né? Nós falamos de cientistas, nós falamos de educadores, nós falamos de artistas, nós falamos de músicos, mas você, na sua casa, você pode ser um agente transformador e de grande responsabilidade pelo legado que as próximas gerações vão receber. E finalizando a minha fala aqui, né, pastor, eu gostaria de mais uma vez deixar o convite para que você esteja conosco no seminário Legado Cristão, que vai acontecer no dia 28/2, já está aí pertinho, não se distraia com o feriado do Carnaval, das 14 às 18 horas, vai ser no bairro Vale do Sol, ali na Sociedade Amigos de Bairro, e eu espero você para que você também possa se juntar a nós e fazer parte desse movimento transformador. Se capacite conosco, tenha esse momento de informação. Mais uma vez, eu volto a dizer, é uma inscrição gratuita para que você possa verdadeiramente participar. Tá bom? Então, fica o convite. A inscrição está no link da bio do meu Instagram, que é rosanarabelo.sjc. Aliás, você é muito bem-vindo no meu Instagram também. Isso aí. E obrigada, pastora. Obrigada por esse momento. Obrigada pela sua generosidade, por ter me deixado falar tanto. Foi lindo. Eu amei. Eu amei. Eu falei com ela ontem, né? A gente se encontrou ontem no café de pastores aqui de São José dos Campos e aí eu falando com ela, você vai falar, você que vai falar, tá? Você vai falar tudo. E ela deixou mesmo. Ela deixou porque mesmo. Assim, né? Quando a gente convida, eu já falo bastante, né? Então quando eu convido, eu deixo a pessoa à vontade, porque a gente quer ouvir, né? Uhum. Quer ouvir. Então foi muito bom. Eu também quero agradecer você é uma bênção. Eu falo pra ela, né? Ela é linda, por dentro, por fora. Esses dias foi aniversário dela, gente. Essa semana, né? Foi essa semana. Não, foi dia 29. Semana que passou. 29 de janeiro. 29 de janeiro. Nossa, gente. Voou. Foi um dia desse, eu escrevi lá para ela. É verdade. E é uma mulher de Deus, é uma mulher que defende a Bíblia e defende, como vocês viram aqui, né, a família.
a ferro e fogo, né? Assim, com a convicção do que ela foi chamada para fazer. Então eu admiro muito você desde quando eu conheci, né? E é uma alegria ter você aqui. Você me representa muito, né? Como mulher, como serva de Deus, eu torço para que os projetos, né, que o Senhor tem na sua vida, eles se cumpram e que você seja realmente sempre, você já é, né? Essa referência aí para despertar. Eu falo mulheres, né, gente? Porque assim, são homens e mulheres, mas a mulher, quando vê uma mulher indo à frente de alguma coisa, às vezes ela se encoraja. Se inspira, e ela né? se inspira. Eu tenho mulheres que me inspiram. Exatamente. Também. Então ela fala, eu vou também me posicionar na área que eu fui chamada. Então, por isso que eu falo mulheres, mas são homens e mulheres, né? A gente não ministra só para mulheres, mas eu gosto muito de falar isso, porque o homem, como você falou no início aqui, o homem, a história acostumou a ver homens desbravando. Então, quando as mulheres começam a desbravar na direção de Deus, sem ser essa coisa de, eu tenho que aparecer, não. É na direção do Senhor, é lindo. É lindo. Esse é o verdadeiro empoderamento, né? Sim. Essa palavra tem sido deturpada, mas o verdadeiro empoderamento feminino é estar debaixo da vontade do Senhor. Sim. A gente só tem poder nele, né? Imagina. Pois senão é só ladeira abaixo. Senão é só conversa fiada, né? Tipo assim, muito barulho e pouca resultado, né? Que a gente vê muito barulho e pouco resultado. Mas obrigada, viu? Por você ter vindo, disposto o seu tempo. Eu sei que é corrido. Bem sei que é corrido, né? A vida. E você veio com uma boa vontade, né? E foi bom. Eu tenho certeza que foi bem de bastante ensinamento para as pessoas que às vezes não entendem. A verdade é que nós estamos do jeito que nós estamos porque as pessoas não se informam. Elas, em geral, tá? Eu gosto de generalizar para você entender. Lógico que tem exceções, mas por que a gente vive como a gente vive hoje? Porque as pessoas aceitam qualquer coisa, elas não se informam, elas não lutam pelo que elas acreditam, elas aceitam do jeito que está, e enfim, isso é tudo. É Bíblia. Lavam suas mãos, né? Tipo assim, é a omissão que eu falei no início. Lavar as mãos é omissão. É tipo assim, tá bom para mim, não está me afetando, acha que não está, né? Então eu vou ficar aqui quieto. E por isso que vai ficando dessa forma. Então, mas enfim, glória a Deus. Que bom que você veio. Obrigada. Que bom por tudo que você falou e que Deus continue abençoando você, sua casa. Amém. Todos os projetos aí do seu coração. Obrigada. Vou pedir para você orar, né? Que eu orei aqui no início, eu vou pedir para ela orar aqui para concluir. Mas antes, deixa eu já dar tchau para vocês. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu vou ficar uns dias ausente, que eu vou fazer uma viagem. Mas o programa vai continuar, né? Vou ter pastores aqui que vão estar aqui trazendo a palavra e trazendo convidados. Vai continuar toda quarta-feira aqui. Então, continua ligado o programa Vidas para Cristo na TV Shalom, às 20 horas, toda quarta-feira. Você é muito bem-vindo e eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao seu coração um pouco mais. Vamos orar. Senhor Deus, Papai querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque pela graça do Senhor, nós tivemos um momento aqui em que o Senhor foi exaltado, em que o Senhor foi glorificado, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor já nos deu todo o ensinamento através da sua palavra, Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor nos dá uma pílula de sabedoria, Pai, um pedacinho de sabedoria, Pai, para que nós possamos, Deus, deixar realmente um legado para as próximas gerações. Amém. Pai, nos capacita, Senhor, nos dá coragem, Pai. Tira de nós toda a covardia, Deus. Tira de nós todo o espírito, Deus querido, de pensamentos limitantes, Pai. Amém. Tira de nós tudo aquilo que nos faz pensar que eu não faço diferença, que quem sou eu para fazer alguma coisa, Pai. Tira de nós, Senhor. Nos dê do seu encorajamento, Pai. Amém, Jesus. Deus, nos dê da sua coragem, Pai. Em tudo nós necessitamos do Senhor, Pai. E nós te damos graças, Senhor, por essa noite, Pai. E te pedimos que o Senhor toque os corações que o Senhor deseja tocar, Pai. Amém. Que o Senhor faça arder, Pai, um chamado no coração de seus filhos, Pai. Que o Senhor dê coragem, direção, recursos e tudo o que é necessário para que seus filhos se levantem, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço, Pai, por este programa, pela vida da pastora Cris, pela vida do Herbert aqui, que está no comando aqui da TV Shalom. Deus, obrigada, Pai, obrigada pela minha família que me
me dá suporte, me apoia, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.